A Ucrânia começa a aceitar a derrota para a Rússia, gente. Ao menos é aquilo que os sinais estão deixando no horizonte. A Ucrânia estaria disposta a aceitar a derrota. Claro que uma narrativa será construída para os ucranianos de que não foi propriamente uma derrota, né? Mas todo mundo sabe que se trata de uma derrota dentro daquilo que a Ucrânia parece disposta a aceitar. Ao mesmo tempo, o comando militar ucraniano, juntamente com o comando político, decidiram que poderão fazer uma última tentativa, né? Com uma última ofensiva, até mesmo para que a Ucrânia possa conseguir posições importantes antes do que vai ser a próxima Cimeira de Paz, né? A próxima Cimeira de Paz que terá a presença do vencedor, da Rússia, né? E o resultado dessa cimeira poderá ser, sim, simplesmente, né, uma aceitação dos ucranianos em torno daquilo que hoje todo mundo sabe, né? A Ucrânia perdeu essa guerra, né? É isso. É o motivo desse vídeo. Fique comigo aqui. Comentar também sobre ataques importantes da Rússia sobre aeródromos lá na Ucrânia, né? Outros aeródromos, né? A Rússia testando também novas armas no front, gente. Tudo isso neste vídeo aqui com vocês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Volto aqui pela segunda vez, né? Segundo vídeo do dia, né? Para comentar sobre esses assuntos importantíssimos, né? Depois do vídeo que eu fiz sobre Macron. Espero que vocês possam assistir também. Né, que também faz um debate sobre a questão do imigrante, o que significa o imigrante hoje para a Europa e neste caso em tal caso para a França, né? Então eu espero que vocês também prestigiem o outro vídeo do canal. Não é sobre a guerra na Ucrânia, mas é um vídeo também que eu acredito que seja importante até para vocês, no caso, que vivem na África e que ainda sonham em imigrarem para a Europa, né? Acho que esse assunto também é muito importante para vocês, tá? Então vamos lá, gente, comentar sobre esses dois assuntos em especial, né? O Zelensky disse que para os Estados Unidos uma vitória da Ucrânia, né, não significa que a Ucrânia tem que aceitar as fronteiras de 1991, né? E já começa a ver este mais um sinal. Muitos debates lá na Ucrânia sobre o que é inevitável, né, gente? As negociações de paz que precisam acontecer, entendem, o mais rápido possível. Há esse entendimento hoje lá em Kiev de que essas negociações precisam acontecer o mais breve possível, tá? Mesmo que em condições desfavoráveis para a Ucrânia. O que precisa acontecer no momento é um acordo de paz o mais breve possível. Por quê, gente? Porque os ucranianos decidiram que não podem mais perder os seus efetivos. O Zelensky de repente acordou para a realidade de que a Ucrânia está perdendo, né, o seu capital humano. É isso. Claramente que tem outras questões envolvidas aí, né? O Zelensky não tem a menor preocupação com os interesses ucranianos, como todo mundo sabe, né? Mas o que acontece neste momento é que parece haver uma pressão aí para que a Ucrânia aceite a paz com a Rússia, tá? O próprio presidente Zelensky deu essa declaração, né? Numa entrevista que ele deu para o Philadelphia Inquirer, o presidente da Ucrânia admitiu que lá em Washington a vitória da Ucrânia, né, não significa que a Ucrânia tenha direito aos territórios de 1991. Aspas para o palhaço de Kiev, né? Para os Estados Unidos, a vitória ucraniana reside na manutenção da sua independência. Ninguém fala sobre as fronteiras de 1991. O Ocidente não quer o colapso e a derrota da Federação da Rússia. Fechando aspas para o palhaço de Kiev. Nesta fala, ele aceita a pressão que está sendo exercida sobre ele, ao mesmo tempo, ele dá uma cutucada no Ocidente, né? O Ocidente não quer o colapso e a derrota da Federação da Rússia, né? Enfim, como se fosse possível, né? A Federação da Rússia ser derrotada hoje nesse contexto de guerra que a gente está vendo, né? Porque neste momento a gente sabe que a Rússia é muito vitoriosa, né? Então ele fala que, na verdade, olha, a vitória da Ucrânia reside na independência da Ucrânia. Vitória da Ucrânia hoje significa, e eu acho que isso é verdade mesmo, a vitória da Ucrânia hoje significa, sabe o quê?
manter o mínimo, né, de território possível e o mínimo de independência. Se manter o mínimo de Ucrânia hoje já é uma vitória. Parece que eles estão entendendo isso. Isso é muito importante, né? Segundo ele, as negociações com a Rússia começarão depois que o mundo desenvolver um plano conjunto para resolver o conflito, né, da Rússia com a Ucrânia, tá? Ele está confiante que isso precisa acontecer o mais breve possível, que este plano de paz seja apresentado o mais breve possível. É um plano de paz que tem que ser acordado pelos outros, né? Não por ele. Então veja, não é a Ucrânia que tem que ser protagonista para este acordo de paz, é a OTAN. É absurdo isso, gente. É um negócio inacreditável. O que o presidente da Ucrânia está falando aqui, né? Ele torce para que o mundo chegue o mais breve possível, né? Que os membros da OTAN cheguem o mais breve possível neste acordo de paz, para a configuração deste acordo de paz, para apresentá-lo aí para a Rússia, para que tenhamos paz e que a guerra acabe. A OTAN. Ele está torcendo para que a OTAN consiga rapidamente chegar a esse acordo de paz. Não é ele, né? Não é a Ucrânia que precisa chegar a esse acordo de paz. Não é a Ucrânia que tem que se esforçar para chegar a esse acordo de paz. É a OTAN. Incrível, né? Ficou claro que essa guerra não é da Ucrânia contra a Rússia, mas da OTAN contra a Rússia? Bom, as negociações, portanto, com a Rússia, né, precisa acontecer o mais breve possível. E aí, lá em Kiev, começam a preparar a sociedade ucraniana para as chamadas as decisões complexas, as decisões difíceis para os ucranianos, né? Ou seja, começa a haver uma explicação para os ucranianos sobre os benefícios do que vai ser o novo acordo de paz, né? Então, eles, portanto, lá na Ucrânia começa todo mundo a falar, os cientistas políticos começam a falar, os especialistas começam a falar, e os jornais começam a repercutir, né, que não será uma derrota para a Ucrânia entregar territórios para a Rússia. Se nós olharmos, né, de maneira bem objetiva, dentro desse sentido, dessa lógica de que se nós mantivermos alguma coisa do que é a Ucrânia, ainda somos vencedores. É admitir uma derrota colossal, mas não deixa de ser uma vitória dentro disso, né? Uma vitória no sentido de que nós não temos condição mesmo de enfrentar os russos, entregamos território mesmo, porque vencer neste momento é ficar com o mínimo de Ucrânia possível. Nesse sentido, sim, por mais drástico que seja, não deixa de ser uma vitória, né? Mas é uma vitória dentro de uma enorme derrota, uma gigantesca derrota para as forças da Rússia, né? A posição de Moscou, evidentemente, sobre possíveis negociações com Kiev foi delineada, aí, foi apresentada pelo Peskov, né? Dmitry Peskov, né? Ele disse, né, que as negociações devem ser conduzidas para atingir os objetivos traçados pelo chefe de Estado, né? Em torno da desnazificação, né? Que eu acho que é muito improvável que aconteça totalmente, e a desmilitarização da Ucrânia, tá? A Rússia, diz o Peskov, né, está aberta a qualquer comunicado de diálogo para atingir o objetivo que nos propusemos no início, disse ali o representante do Kremlin, o Dmitry Peskov, tá? Vocês entenderam? Estão caindo na real, que não podem enfrentar a Rússia, que a Rússia já venceu esse confronto, que essa guerra, na verdade, com a Ucrânia já acabou há muito tempo, e que a Rússia está derrotando na Ucrânia a OTAN. Vocês entenderam que isso está acontecendo? Porque, na verdade, o próprio Zelensky deixa isso claro, quando ele fala, esperemos que os países, no caso, os países da OTAN, cheguem o mais breve a esse acordo de paz, né, para que ele seja apresentado à Rússia, para que a guerra acabe. Ora, entenderam que não é contra a Ucrânia que a Rússia está duelando, que a Ucrânia já foi derrotada há muito tempo, que a guerra contra a Ucrânia já foi vencida pela Rússia há muito tempo, e que a Rússia está duelando e vencendo neste momento a OTAN? Então o que o Zelensky está falando aqui é que ele espera que, na verdade, a OTAN admita a derrota, né? Que a OTAN admita que também ela perdeu para a Rússia, para que assim acabe a guerra, né, da Rússia contra a OTAN lá na Ucrânia. É isso. Ou seja, Crimeia, decisivamente, vai ficar para a Rússia, porque em 91, até 91 a Crimeia fazia parte da Rússia, e depois disso, evidentemente, foi tomada pela Rússia, naturalmente a partir do Maidan. E também os territórios de Donetsk, né? E também de Luhansk, ou seja, o Donbass. A ver se toda a parte do Donetsk, que ainda está sob controle ucraniano, também irá para as forças russas. É muito provável que neste momento em que a Rússia está numa situação muito favorável, exija que essa parte de Donetsk,
ou seja, a totalidade do Donbass, vá para o território russo no novo acordo de paz. E eu diria para vocês também que, em virtude da posição russa, mesmo territórios em Kharkov, né, hoje talvez em Sumy, né, também fique com a Rússia. Territórios de Kherson e Zaporizhia que estão sob domínio da Ucrânia também possam ir para a Federação da Rússia. Então, esses territórios também podem ir para a Rússia no acordo de paz. Ou seja, a Rússia vai conseguir uma vitória realmente colossal de direito ali na Ucrânia, porque de fato já tem essa vitória a partir do novo acordo de paz. Estão caindo na real. Ao mesmo tempo, vão fazer uma nova tentativa, né? No caso, provavelmente pelo sul, né? Entendendo que é por ali que podem conquistar algum território, né? Em Kherson e Zaporizhia, há uma preparação da Ucrânia hoje para uma ofensiva e vão apanhar, né? Como segue em tiroteio. Então, seria um último esforço ucraniano para se apresentarem numa próxima cimeira de paz, né? Com alguma coisa ali nas suas mãos, né? Mas é muito provável, até em virtude de que essa ofensiva ela não foi devidamente preparada, não teve muito tempo para essa preparação, é muito provável que haja uma derrota colossal nessa nova ofensiva ucraniana. E a Ucrânia vá para essa nova cimeira aí ainda mais derrotada e possa entregar ainda muito mais territórios para a Federação da Rússia. Tá bom, gente? Bem, e houve ataque, né, com Iskanders, né, a outros campos de aviação, né, aeródromos, né, de possível implantação de caças F-16 transferidos à Ucrânia. Tá? Já há um reconhecimento ali, né, por um piloto e consultor de defesa francês Xavier Teitelman. Segundo ele, ele anunciou que o primeiro uso de um caça F-16 ali na Ucrânia, esses caças, alguns deles já estão evidentemente lá. Em 2011, esse aeródromo que foi atacado era um aeródromo, né, que era utilizado para o uso de caças F-16 também, para exercícios de caças F-16, assim como também para outros caças, tá? Então o que acontece? As Forças Armadas da Rússia atingiram, né, um aeródromo muito importante que fica, sabe onde? Não fica ali não é aquele de Starokonstantinov que já está completamente ali destruído, digamos assim, né? Mas é um aeródromo que fica numa outra região. Os satélites russos ali encontraram uma movimentação ali naquele aeródromo, né, e atacaram aquele aeródromo ali que fica numa região diferente. Não é aquele que ficava ali em Starokonstantinov, mais um aeródromo que fica na região de Poltava, né? O aeródromo de Mirgorod. Ele foi muito destruído aí com a chegada desses ataques, desses mísseis Iskander, tá? As imagens da NASA revelaram, né, os incêndios, né, colossais ali depois da chegada do Iskander. Curiosamente, esses ataques não miraram necessariamente a pista do aeródromo, mas o galpão, que em teoria teria ali um outro caça F-16, mas que teria também muitas outras aeronaves ali, né, que a Ucrânia utiliza para atacar a Rússia, tá? Então foi um ataque muito importante, decisivo ali, que foi muito certeiro, e um incêndio tomou conta ali daquele galpão, porque todas as aeronaves que estavam presentes ali foram destruídas com a chegada desse míssil Iskander, tá? Bem, houve também um ataque com bomba FAB, né? O que mostra, olha só, gente, esse ataque aconteceu em Ugledar, né? Foi um ataque com bomba FAB 500, bomba FAB 200, né? E também uma bomba FAB de 1.000 quilos, né? Essa bomba FAB de 1.000 quilos, ao contrário da 1.500, da FAB 500 e também da FAB 3.000, ela não tem um modo de planação. A Rússia não utilizou essa bomba até agora, né? O que significa que a Rússia está fazendo um teste aí, portanto, e que essa deverá ser uma nova bomba FAB aí com modo de planeamento também, que deverá aparecer, né, no cenário, né? A Rússia está testando muitas armas, a Rússia está desenvolvendo muitas armas. Fala-se também que a Rússia está a desenvolver a bomba FAB 9.000, de 9 toneladas. Meus amigos, a de 3 toneladas já é a maior bomba feita depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da bomba atômica, essa seria a maior bomba, né, numa guerra, né, a ser utilizada numa guerra. E a Rússia hoje está preparando a bomba FAB de 9 toneladas.
imagine só o que pode acontecer no fronte ucraniano. Por isso até que a Ucrânia entendeu que talvez precisa estabelecer a paz com a Rússia, sendo derrotada, claro. É isso.